Namastê, eu vim aqui hoje para falar para você a minha história com o Reiki. Uma história de cura física, de cura emocional e de transformação energética. Uma transformação completa das minhas energias nos meus 14 anos para os meus 15 anos, que mudou completamente a minha vida. E que hoje em dia eu faço uso do Reiki sempre que eu quero mudar a minha energia e conseguir encontrar abundância, prosperidade, saúde, harmonia, amor. Foi através do Reiki que eu consegui conquistar a prosperidade que eu tenho hoje, conquistar o meu relacionamento amoroso com a mulher da minha vida, que eu consegui abrir os meus caminhos para as coisas que eu queria. Então, se você é uma pessoa que acredita em espiritualidade, se você é uma pessoa que acredita no mundo das energias, fica comigo nesse vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, resumindo uma história de vida, né? Já são aí 10 anos do Reiki, que eu creio que eu consigo fazer isso. Eu consigo resumir de uma forma leve, prática, e que você consiga, com esse vídeo, entender muitas coisas sobre o Reiki, entender muitas coisas sobre a energia que talvez tu não saiba, que talvez tu nunca ouviu falar, e que é o grande segredo, ou eu diria assim, a peça que faltava no teu quebra-cabeça para você encontrar um caminho de felicidade, uma vida feliz, uma vida que faça sentido e principalmente encontrar uma técnica, uma prática que te traga tudo o que você procura. Porque hoje em dia na internet a gente tem tantas coisas, né? Um fala para meditar, outro fala para fazer um mantra, outro fala para fazer terapia, aí outro fala para não sei o que, né? Tantos caminhos. E eu digo, bom, o meu caminho, e eu fui um buscador que busquei muita coisa. Eu já fui em todas as religiões praticamente que existem, as positivas, as que não foram boas. Eu já fui para vários caminhos, já fui investidor, já larguei o investimento. E hoje eu entendo com muita prioridade que o caminho do Reiki é o meu caminho. Quando eu tô no Reiki, quando eu faço uso dele, tudo na minha vida acontece. E eu tenho levado para as pessoas isso, porque eu sou mestre de Reiki. Então, nos últimos tempos, né, desde aí como mestre eu atuo há 6 anos, né, vai fazer 7 agora. Como reikiano, eu tô há 10 anos no Reiki. Mas nesses 6, 7 anos fazendo o curso, eu já iniciei quase 1000 alunos, né? Sempre no presencial, alguns online, e é hoje que eu tô vindo para online. Mas não é o objetivo desse vídeo falar disso. Eu quero contar minha história e mostrar para ti que nesses últimos 6, 7 anos, a minha história de cura e de transformação e de conseguir tudo o que eu quero, mudando a minha energia e atraindo tudo o que eu quero com o Reiki, acontece na vida dos meus alunos também. Bom, vamos lá. A minha história com o Reiki, então, começa em 2014, quando a minha mãe estava passando por uma dificuldade, né, de saúde. E aquilo me abalou muito, me deixou assim sem chão. Eu não sabia, né, então o que eu ia fazer. Um jovem de 14 anos que era muito apegado à mãe e principalmente que não tinha muita perspectiva de vida, né, era seguindo aquele modo automático. E um jovem normalmente está cheio de energia. E eu entrei, né, em uma depressão. Eu entrei em um momento muito difícil emocionalmente com aquilo. A minha mãe conseguiu se curar. E mesmo ela se curando ali naquele período, 2013, 2014, onde eu tinha 14 anos, eu não tinha melhorado. Eu estava me sentindo angustiado, ansioso, com medo. Eu era muito tímido. E principalmente assim, ó, eu sentia coisas estranhas, tipo, quando eu ia na escola ou quando eu estava em público, me vinha uma angústia, uma ansiedade, uma coisa ruim. Quando eu estava com uma pessoa, parecia que eu sentia o que ela sentia. E eu, enfim, né, até que um dia eu ouvi falar do Reiki. E eu conheci uma pessoa, né, que praticava Reiki, e eu pedi para essa pessoa me fazer um Reiki. Eu não acreditava em nada disso, não tinha nenhuma noção do que seria energia. Eu era um jovem bem cético, não acreditava nem em Deus na época. Essas coisas para mim não eram palpáveis, mas eu percebia que eu precisava de ajuda. E aí, se a psicologia não estava me ajudando, né, porque na época eu procurei ajuda, então nada me ajudava, eu pensei, bom, eu acho que na espiritualidade eu vou encontrar. Vamos ver, vamos testar. Aí eu fui e fiz um Reiki, recebi um Reiki. E no dia que eu recebi aquele Reiki, eu lembro bem que eu adormeci profundamente. E quando eu despertei do Reiki, quando eu acordei da minha sessão de Reiki,
que essa pessoa fez em mim, eu abri os olhos e parecia... Gente, é uma coisa assim que eu lembro como fosse ontem. Quando eu abri os olhos, parecia que eu estava vendo tudo como se eu visse pela primeira vez. De fato, como se uma energia negativa ou uma bolha que eu estava inserido dentro, que me impedia de ser feliz, de viver de forma leve, tivesse sido retirada. E aí eu encontrei como essa bolha estourou, eu consegui enxergar a vida como ela é, nessa harmonia natural. E eu conto sempre uma história que é a seguinte: cheguei em casa, aqui eu tô gravando esse vídeo, né, na natureza, e o que aconteceu foi exatamente o seguinte: aqui é o sítio dos meus pais, e eu morei aqui até meus 20 anos. Hoje tô com 25, quase 26 aí, ano que vem tá 26 já. Mesmo que eu vivia nesse lugar, eu não percebia a maravilha dele. Eu não percebia isso. Cara, eu não conseguia enxergar a vida. Não conseguia, porque eu vivia preso numa angústia, numa ansiedade, mesmo para um jovem de 14 anos. Aí, depois dessa sessão de reiki, quando eu cheguei em casa, eu conseguia perceber a beleza em tudo isso que eu tinha à minha disposição. As árvores, os pássaros, o riacho. Tanto que eu fiquei viciado em viver na natureza. E os meus vizinhos, hoje brincando, né, com eles, me chamavam de louco, né? Aquele guri é louco, aquele guri vai lá nas pedras, se senta lá e fica lá contemplando a natureza, que coisa louca, né? Não sei se ele não usa alguma coisinha, né? Brincavam comigo. Então mudou da água pro vinho em questão assim de um dia. Passava um tempo, aquela angústia meio que começava a voltar. Ou os problemas começavam a acontecer de novo. E aí eu fui percebendo que eu precisava de um reiki de novo. Aí eu chamava a pessoa, ela me fazia um reiki e pronto. Eu voltava naquela energia maravilhosa. Até que eu fui entender que essa pessoa, que era uma mestra de reiki, me explicou que eu era muito sensível às energias. Eu tinha mediunidade. Como muita gente tem, mais do que se pensa, a cada 10 pessoas, 6 tem isso e não sabem, que é uma mediunidade que te faz sentir o ambiente à tua volta, sentir a energia das pessoas, do trabalho, da tua família. E no meu caso, eu estava envolvido numa negatividade, era problema com saúde, era dificuldades, então eu estava agoniado com aquilo. Então quando eu fazia o reiki, eu me purificava, entende? Eu me purificava e aí eu encontrava aquela harmonia natural. Aí, o que acontece? Para resumir para vocês, descobrindo que eu era sensível, eu entendi que quando se passava uma semana depois do reiki, eu começava a ficar incomodado de novo. Eu precisava do reiki de novo. E aí a pessoa falou, faz um curso de reiki. Na época, então, procurei o curso, fiz o curso online, porque não tinha nada perto de casa. Eu tinha 14 anos, né? Não tinha como sair assim, às loucas por aí, de qualquer jeito. Então eu fiz o curso online, aprendi o reiki, fui iniciado uma vez, né? No primeiro momento não gostei do primeiro curso, procurei de novo uma segunda iniciação. E aí quando eu fiz uma segunda iniciação com um mestre, né, que fez um processo comigo de me passar o reiki, como fosse o presencial, assim, tete a tete, me iniciei com ele. E aí comecei a aplicar reiki em mim e foi transformador. Do momento que eu fui iniciado no reiki e eu senti aquela força do universo vindo para mim e podendo sair pelas minhas mãos, e eu comecei a aplicar esse reiki em mim todo dia. Eu tinha a rotina de todo dia, depois que eu chegava da escola, depois de um dia cansado também, de noite eu fazia o reiki em mim. E aí a minha energia mudava completamente. E o outro dia, aquilo reverberava o dia todo. Eu não sentia negatividade. Eu ficava assim, numa vibração alta. E claro, às vezes aconteciam coisas, como acontece na vida de todo mundo, mas eu vivia numa energia elevada. Eu vivia numa energia positiva. E aí, a partir de então, eu fui percebendo mudanças em mim. Então, dia a dia, aplicando o reiki, no primeiro mês, né, quem já fez curso de reiki sabe que tem os 21 dias. No primeiro mês, eu fui tendo a cura do meu intestino, porque eu tinha um problema sério que eu ia uma vez ao banheiro por semana. Então eu notei que aquilo regulou.
E eu ia todo dia. Segunda coisa, eu tinha muita ansiedade. Eu tinha síndrome do pânico. Eu não conseguia ir a público. Logo eu percebi que nos trabalhos da escola eu ia lá e tirava de letra. Eu nem estudava para os trabalhos. Nem me preparava. De repente eu ia lá e apresentava e tudo bem. E não sentia ansiedade. Foi a segunda coisa que eu notei. Terceira coisa que eu notei. As pessoas que na escola eu sofria bullying, tinha várias coisas. Com o tempo, as pessoas começaram a mudar comigo. As pessoas gostavam de estar comigo. Então eu notei que a minha energia mudou. Ficou positiva. E as coisas à minha volta começaram a andar. Então agora que você entendeu como eu me iniciei no Reiki, eu vou contar as grandes transformações da minha vida. E como que o Reiki fez eu conseguir as coisas que eu queria. Porque hoje eu faço uma relação Reiki e lei da atração. O Reiki é a energia. No Reiki tu aprende a cuidar da tua energia, trazendo a energia Reiki, que é a energia divina para ti. E a energia divina é a energia mais poderosa que existe. Então no Reiki tu se aplica a ele, então tu traz a energia divina para ti e pronto. Quando tu muda a tua energia, trazendo a energia mais positiva que existe, que é a energia divina para ti, automaticamente as coisas ao teu redor começam a melhorar. Aí o que acontece? Primeira coisa que eu digo, que foi assim, um salto quântico. Eu era um jovem, né, ali, 14, fazendo 15 anos. Depressivo, ansioso, com medo, tendo ataque de pânico, totalmente, né, não vou falar a palavra forte, mas totalmente prejudicado fisicamente. Intestino, tinha enxaqueca. Outra coisa, todo ano, quando chegava julho, meu aniversário, que era inverno, eu tinha sempre uma gripe muito forte, terrível, que durava assim mais de meses. E não tinha remédio que me tirava. Isso eu nunca mais tive. No momento que eu me iniciei no Reiki, nunca mais tive. As enxaquecas também nunca mais tive. Não tenho mais enxaqueca até hoje. Já fazem 10 anos. Então assim, primeira coisa que eu tive foi esse salto quântico em pouco tempo, em semanas, em meses. Eu tive um salto onde a minha saúde mudou, o meu equilíbrio emocional, ou melhor, as minhas emoções se equilibraram. Eu não tinha mais medo. Eu tinha medo da morte por causa da doença ali, da familiar, dos problemas de saúde. Perdi o medo da morte. N coisas, uma série de coisas, uma atrás da outra, foram acontecendo que eu fui mudando, que em poucos meses eu dei um salto de cura física e cura emocional, equilíbrio emocional. Aí o segundo salto ocorreu dos meus 15 aos meus 18, né? Nesses anos eu tava aplicando o Reiki, né? Nossa, vai dar uma ventania aqui, acho que vai pegar no vídeo, mas eu não me importo com isso. Eu dei um salto de desenvolvimento que eu saí de um menino que estava isolado no meio do mato, com medo da vida, fechado para a vida. Dos 15 aos 16, dos 15 aos 18, eu comecei a me tornar tão sábio, a acessar uma sabedoria natural, a acessar junto com esse equilíbrio emocional, que eu comecei a dar palestra, eu comecei a prosperar, eu entrei numa faculdade maravilhosa que era difícil de entrar. Eu comecei, simplesmente, as coisas se abriram pra mim, sabe? Eu comecei a ajudar muita gente procurava a mim pra ter cura e conseguir essa cura, conseguir esse equilíbrio. Eu comecei, gente, a dar palestra. Então eu ia nas escolas, eu ia, comecei a criar, sabe? A criar grupos aonde eu ia lá e fazia grupo de estudo pra estudar energia. E dos 15 aos 18, quando eu percebi com 18 anos, eu tava trabalhando com energia, palestrando, fazendo cursos, fazendo vivências, vivendo disso, e nisso tudo rodeado de pessoas muito positivas, enquanto antes eu era rodeado de pessoas negativas, sabe? Outra coisa que eu gosto de falar é que esse salto quântico tem muito a ver com a sabedoria. Eu era uma pessoa muito ignorante, não acreditava em nada, nem em Deus, e dos 15 aos 18 eu passei a ser a pessoa que mais acredita no divino, nas energias, porque essa energia divina me tocou. E ela começou a se comprovar para mim. Então eu comecei a ter contato com os guias espirituais, comecei a ter contato com seres de luz, eu comecei a sentir as energias, eu comecei a ter, no dia a dia, atendendo pessoas com Reiki, eu comecei a ver a cura, a perceber que o Reiki cura, ele muda situações. Então, por exemplo, quando uma pessoa não estava bem, porque o relacionamento dela não ia pra frente, eu ia lá, aplicava um Reiki, pronto, quando eu via se entendiam, quando eu via a coisa andava pra frente. Então, N coisas o Reiki me trouxe. Um salto em todos os sentidos da minha vida.
mas principalmente um salto interno. Eu saltei internamente, eu mudei internamente de um menino egoísta, com medo, fechado, com N problemas. Tudo isso foi solucionado dos meus 15 aos 18, não só solucionado dentro, mas fora. Eu me encontrava prosperando, fazendo o que eu gostava, tinha total certeza do meu propósito, que é o reiki, que é falar das energias, que é transmitir isso para as pessoas. E aí, 2019, 2020, que veio a pandemia, que era o pior ano para todo mundo, eu tive meus melhores anos, que aí eu conto que foi quando eu conscientemente parei e pensei assim: tá, eu tenho muitas coisas positivas, a minha vida é maravilhosa, mas eu não tenho ninguém, assim, eu não tenho um relacionamento amoroso. Isso aconteceu em 2020, principalmente. Eu pensei assim, por causa da pandemia, né, não tinha muita coisa para fazer, os cursos não podia fazer presencial, porque tinham leis a serem seguidas. Aí eu pensei assim, cara, como seria legal se eu tivesse uma pessoa na minha vida, um relacionamento amoroso, mas tem que ser uma pessoa que eu goste, que eu ame, que seja como eu, né? E aí foi que eu comecei a usar o reiki em mim, tendo essa intenção, né, de, sei lá, de alguma forma de permanecer com a energia alta e de atrair alguém que fosse como eu, que também tivesse a energia alta. E aí, gente, quando eu comecei a intencionar isso, as coisas começaram a acontecer de uma forma tão engraçada que a mulher a Patrícia, que é a minha esposa hoje, que na época, né, eu não sabia que seria a mulher da minha vida, mais do que isso, a gente já viu que a gente é chama gêmea, a gente não é nem alma gêmea, a gente é chama gêmea. O que aconteceu? Pra quem não sabe, outro vídeo explica o que é a chama gêmea, tá? Que é uma conexão mais forte do que a alma gêmea. Bom, pra resumir, tá? Do nada, a Patrícia entra em contato comigo lá de Porto Alegre, ela me viu do nada num vídeo assim e falou: eu quero fazer um reiki contigo. Fizemos o reiki, tá? E, bom, nunca mais ouvi falar dela. E lá pelas tantas, num dia, lá em metade de 2020, eu fazendo um trekking, né? Que aí eu fiz, já que não podia fazer aglomeração, a gente fez uma imersão na natureza, todo mundo afastado, assim, uma imersão de autoconhecimento. Lá estava a Patrícia, né? E detalhe, do nada ela estava ali, justamente porque não era algo que eu estava organizando, era algo que uma colega minha organizou. E aí ela veio e de repente ela viu que eu estava ali também, e aí foi uma coisa assim muito de sincronia, sabe? E ela estava em Porto Alegre, né? E eu aqui no interior do Rio Grande do Sul, no meio do mato. Ela veio, a gente se conheceu. Quando eu toquei assim nas mãos dela na época para cumprimentar, porque eu não cumprimentei mais ninguém, porque não podia ela, eu senti uma conexão, fui lá e cumprimentei. Quando eu toquei as mãos dela, eu simplesmente senti uma coisa maravilhosa por ela. Nada assim de atração, não, nada. Uma coisa assim de, cara, que pessoa legal, eu quero conhecer essa pessoa. Eu senti a energia dela. Porque quando tu tá no reiki, tu sente as energias, né? E aí, pra resumir, começamos a conversar, eu era vegano, ou melhor, eu era vegetariano, descobri que ela era vegana, a gente tinha muita coisa em comum, eu gostava de estudar espiritualidade, meditar, yoga, ela gostava, ela só não era reikiana, convidei ela para fazer um curso de reiki comigo, porque eu dava curso de reiki na época, iniciei ela no reiki, ela adorou, e em pouquíssimo tempo, quando veio, a gente tava junto. E aí, foi um relacionamento sempre 100% maravilhoso, nunca teve problema, a gente nunca brigou feio, a gente nunca discutiu, conexão de alma, de espírito, de chama para chama, de chama gêmea. O reiki, ele faz isso, tudo isso. Então assim, eu já me prolonguei muito, porque eu parei para pensar aqui, teria tanta coisa para contar, né? Depois envolvendo a minha mudança de que eu morava, nossa, o mosquito me picou aqui. O reiki não protege dos mosquitos. Tem tantas mudanças para contar, né? Principalmente em relação, talvez, à mudança que eu tive aonde eu fui morar, na cidade, que eu saí da casa, saí do sítio, fui morar na cidade em 2 anos. Eu saí de um kitnet pequenininho, com cozinha e banheiro, morando com a Patrícia, e a gente foi num dos maiores e melhores apartamentos aqui da cidade, que é o meu prosperar, mas eu acho que vale a pena daqui um pouco fazer um vídeo só disso, porque são tantas transições maravilhosas, que tipo, o reiki, ele faz tudo isso acontecer. Gente, eu não sei explicar. As pessoas chegam e me pedem: Cris, como é que tu prospera? Como é que tu vai pra frente? Como é que tu consegue o que tu quer? Eu digo, é o reiki. É o reiki. Eu me aplico o reiki. É isso. Aí hoje eu tenho mais de 600 alunos no presencial, né? Alguns ali no online. O que acontece? Gente, é o relato que as pessoas dão. O reiki muda a vida. Tanto que o meu curso presencial é assim, ó.
as pessoas vêm e dizem, cara, eu fiz o curso com o Cris, faça, tu precisa fazer porque muda, né? Então, muda mesmo, né? Muda mesmo. Então, a minha pretensão é aqui no YouTube, e aí contando um pouco agora, falando mais de energia, falando mais de vibração. E se tu sentiu o chamado, se tu de alguma forma se interessou pelo Reiki, eu quero te falar o seguinte, eu tenho um curso de Reiki online, que na verdade, eu tô produzindo esse curso de Reiki online, só que assim, provavelmente quando tu assistir esse vídeo, ele já existe. E a minha pretensão com esse vídeo é deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o link para você acessar o curso. Um curso de Reiki totalmente online meu, onde eu ensino tudo que eu sei do Reiki. Eu que já sou mestre de Reiki há quase 7 anos. Eu que já sou reikiano há 10 anos. Eu ensino tudo do Reiki ali dentro. Começando pelo nível 1 de Reiki, que é o primeiro módulo. Não existe obrigação nenhuma de fazer nível 2 ou 3. O Reiki tem 3 níveis. Você pode fazer só um. Como eu fiz o nível 1 e permaneci anos no 1. Só depois eu fui fazer o nível 2. Então é a mesma coisa. Você faz o 1, aprende o Reiki, pratica e vê as transformações. E naturalmente tu vai querer fazer o 2. Então aqui embaixo vai estar o nível 1 de Reiki. Você clica ali e compra. Se o curso está em produção ainda, aí você me acompanha. Que daqui 30 dias mais ou menos, ou menos, eu vou lançar o curso. Tenho a pretensão de lançar dia 24 de novembro de 2024. Então se você já está vendo esse vídeo depois, provavelmente já está lançado o curso. É só apertar aqui, comprar, vai abrir ali na plataforma da Wi-Fi, vai abrir ali as videoaulas, você assiste a videoaula, né? Vai ter... Gente, é o curso mais completo de Reiki. Eu realmente, assim... Sabe, eu não gosto do papo de vendedor. Eu gosto de falar como as coisas são. Eu tô há 10 anos no Reiki. Durante 9, depois que eu fui iniciado, eu procurei sempre um curso top, assim. Eu nunca encontrei um curso decente de Reiki. Nunca encontrei, gente. Então eu produzi ele. Tudo do mundo da energia, do mundo do Reiki. Toda a prática. Tudo sobre que você precisa entender de como funcionam as energias, a lei da atração, a saúde e a doença, como aumentar a tua vibração, como usar o Reiki e a tua iniciação no Reiki. Toda a tua prática do Reiki tá ali dentro, mastigadinho. Junto com as videoaulas, contando que tem muitas videoaulas extras, com assuntos que vão muito além do Reiki. Muito além. Tem ali dentro um material em apostila, tem tabelas de autoaplicação, tem curiosidades, tem técnicas, do básico ao avançado, tudo. Então, se você sentiu o chamado, clica aqui embaixo, adquira o curso, aprende comigo e entra nessa energia, muda a tua vida. É para isso que eu tô aqui, esse é meu propósito. E se você sentiu o chamado, provavelmente tu tem um propósito, também com o Reiki, de transformação das suas energias e da tua vida. Eu me despeço aqui, agradeço o teu carinho por ter continuado aqui comigo. E mesmo que tu não vá comprar o curso, se tu puder, me acompanha. Eu gosto de ter pessoas que são assim, comigo, né? Como eu comigo. Deixa o teu joinha, se tem alguma coisa que tu queira comentar, comenta aqui embaixo. Um grande abraço, eu te desejo muita luz e muita paz.